Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um Devocional Hebron. E hoje o nosso texto para meditação está lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Vamos ler juntos. O texto diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados, nesse texto, Jesus está falando, aí sobre a parábola dos dois fundamentos. Esse é um texto que vai finalizar o Sermão da Montanha. E esse texto é bem importante, e é bem interessante falar sobre ele pelo que o contexto do que Jesus vem tratando nos versículos anteriores. Se você ler um pouquinho antes, ali no capítulo 7, do versículo 15, até próximo do versículo 24, você vai perceber que Jesus está falando sobre os falsos profetas. Jesus está alertando o povo sobre a questão do caráter e da aparência. Jesus está mostrando que nem sempre aqueles que aparentam ser espirituais de fato o são. E Jesus nos convoca a refletir sobre a questão do caráter, enfim. Jesus está trazendo toda uma reflexão a esse respeito e convocando o povo a pensar e a ter cuidado, com as pessoas que esboçam esse tipo de atitude. E é exatamente nesse contexto, nesse ensejo do que Jesus está falando a esse respeito, que ele traz a parábola dos dois fundamentos. Jesus está nos convocando na parábola dos dois fundamentos a refletir sobre algo extremamente importante, que é sobre alicerce, fundamentos. Tá? Isso é algo extremamente importante para nós. Por quê? Porque fala de onde a nossa vida está depositada, onde a nossa vida está fundamentada, o que tem baseado a nossa vida. Jesus fala que todo aquele que ouve a sua palavra e pratica, ele diz, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ele assemelha esse ao construtor prudente. Mas aquele que ouve e não pratica, ele assemelha ao construtor insensato. Então Jesus está falando, ele está usando aí uma linguagem parabólica para nos falar a respeito de verdades que são espirituais. E Jesus está nos levando a refletir sobre que tipo de construtor nós temos sido na nossa vida. Que tipo de construtor nós temos sido? Será que é o prudente ou o insensato? Ambos construíram uma casa, e isso é fato. Assim como cada um de nós constrói a sua vida, vai construindo seus sonhos, seus projetos, vai encaminhando as coisas ao seu modo, vai construindo a sua casa física e a sua casa pessoal, individual, quem eu sou, quem eu pretendo ser, como eu me conduzo na vida, constrói a sua casa, a sua família. E é exatamente a esse respeito que Jesus está nos levando a refletir. Será que nós somos como o construtor prudente? Esse que constrói a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? É Cristo Jesus. Se nós construirmos a nossa casa sobre a rocha, então seremos o construtor prudente. É exatamente aquele que ouve a palavra do Senhor, que atenta para a palavra do Senhor e que aplica a palavra do Senhor à sua vida. Esse estará firmado na solidez da rocha que é o Senhor. A rocha que é Cristo, ela fala de solidez, de força, de segurança. A nossa casa, a nossa vida alicerçada em Deus, ela será inabalável. Não pelas nossas condições, não pela proporção, pelo material com que é feita a nossa casa, mas simplesmente porque ela está alicerçada em Cristo. Porque o que baseia, o que fundamenta a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, é o Senhor. E é isso que ele fala. E como é que nós podemos ser construtores prudentes? Se nós ouvirmos a palavra e a aplicarmos. No entanto, ele fala de um outro tipo de construtor. Ele fala sobre o construtor insensato. É aquele que ouve a palavra do Senhor, mas não aplica a palavra que tem ouvido. E, portanto, esse edificará a sua casa sobre a areia. E a areia fala dessa instabilidade, dessa insegurança, do quanto o terreno é volúvel,
né? Ele pode sofrer impactos, ele não resiste às pressões, e é exatamente o que acontece. Se a nossa vida não está alicerçada em Cristo, provavelmente mínimas pressões vão nos abalar. E é exatamente isso que ele fala no texto. Ele fala sobre chuvas, rios e ventos, ou seja, ele está falando sobre as provações, ele está falando sobre as adversidades cotidianas, ele está falando sobre os intentos das trevas, aquilo que as trevas intentam contra nós, ou seja, ele está falando de todas essas coisas que nós podemos viver no nosso dia a dia, todas as intempéries, todas as dificuldades que podem nos atravessar, mas ele nos assegura que se a nossa casa estiver construída sobre a rocha que é Cristo Jesus, certamente a nossa casa não será abalada, a nossa vida não será abalada. No entanto, se a nossa casa estiver alicerçada sobre qualquer outro fundamento que não é o Senhor, certamente ela será abalada diante das mínimas pressões. Então, nesse tempo, é um tempo importante para que você se avalie, para que cada um de nós se avalie a esse respeito. Que tipo de construtores nós temos sido? Onde está alicerçada a nossa vida? Será que a nossa vida está em Cristo ou não? Se a nossa vida tem sido alicerçada em Deus, glórias a Deus por isso. Vamos mantê-la firme, cada dia mais sólida em Deus. Mas se não, é tempo de conserto. É tempo de reconhecer isso diante de Deus, de voltar-se para Deus e de reconhecer, Senhor, eu tenho sido esse construtor insensato, mas eu quero ser o construtor prudente. Eu quero ser aquele que ouve a palavra e que aplica. Eu não quero ser aquele que simplesmente tem uma aparência, né? Uma casa bonita por fora, mas um alicerce frágil. Eu quero ser aquele que tem um alicerce sólido em Deus e que sim, aparenta aquilo no qual está fundamentado. Então pense sobre isso, avalie seu coração, pense onde tem fundamentado sua vida, quais são as bases que solidificam ou não o seu coração e reflita sobre isso. Pense, pese todas as coisas e se você entender que tem sido construtor insensato, não se apavore. Há tempo de mudar, há tempo de se posicionar de outra maneira, de construir sobre a sua casa sobre a rocha que é Cristo e mudar a sua história. Irmãos, essa foi a nossa reflexão de hoje. Que o Senhor em Cristo os abençoe, os encha de graça, de sabedoria, de discernimento para avaliar suas próprias vidas, onde vocês têm construído suas casas, onde e que tipo de construtores vocês têm sido e tomem um posicionamento diante de Deus. Que Deus os abençoe e dê uma ótima semana em nome de Jesus. Até o próximo encontro.